Fiz tudo isso pra dizer pra você que eu acho que não pode. Não pode. Pode, doutora? Bom dia. Bom dia. Realmente não pode. Então, vamos conversar agora com a nossa fonoaudióloga, Michele Isaías. E ela vai falar justamente sobre este assunto. É o assunto que você talvez leve na brincadeira, mas que muitas vezes trazem nódulos nas cordas vocais. E muitos profissionais da minha área, da comunicação, eles querem fazer uma limpeza vocal fazendo esse Muitos já estão com vícios relacionados a esse assunto. Existem pessoas que começam a comunicação e não têm ideia de como utilizar a sua voz e não procuram um fonoaudiólogo. Hoje nós estamos com ela para que a gente possa falar sobre esse assunto. Erradíssimo, né, doutor? Gente, eu tô bem, viu? Foi só uma encenação para vocês perceberem que isso não é correto, né, doutora? Sim, o pigarro, que é o aquecer, esquentar a prega vocal, a voz, doutora, deve ser evitado. É como a gente sempre relata para os pacientes e indivíduos com alguma alteração vocal. Se sentir o mal-estar, o pigarro, tenta deglutir a saliva por 2 vezes que esse mal-estar vai passar. E se não conseguir, é melhor tossir do que pigarrear, porque o esforço é maior e a tensão em prega vocal é maior. Então, é mais fácil de você lesionar sua prega vocal com o esforço do pigarro. Vira um vício também, né? Eu conheço alguns profissionais da área que eles se viciaram a fazer esse tipo de exercício errado e acabou virando um vício. Às vezes a gente percebe até no ar esse tipo de comportamento que é totalmente errado, né? Como a gente pode, por exemplo, descobrir que tem um calo vocal e por que ele acontece? O nódulo vocal, geralmente, ele é pelo mau uso da sua voz, pelo esforço repetitivo. A pessoa que apresenta o pigarro constante é por conta de um excesso de muco em prega vocal, uma baba que não sobe nem desce, ou então a fadiga na musculatura e a pessoa cria esse hábito de estar com pigarro, ou até mesmo a tosse. Então, se a rouquidão persistir por mais de 15 dias, você deve procurar um otorrinolaringologista para fazer a avaliação e detectar, diagnosticar um nódulo em prega vocal ou não. Porque assim, há muitas pessoas que apresentam refluxo e o refluxo gera o pigarro e a tosse, a fadiga em prega vocal, por conta da irritação. Durante a noite toda, os respiradores bucais que respiram pela boca a noite toda ou durante o dia. Então, resseca a prega vocal, faz com que a musculatura fadigue mais, o esforço durante atividades físicas deve ser evitado, estar conversando, cantando durante essas atividades físicas. Os profissionais da voz devem fazer o aquecimento e o desaquecimento da sua voz antes do uso. Cantores, tem que ser feito esse preparo. E uma dica super importante para você que é profissional da voz: faça um aerosol apenas com soro. A hidratação é super importante, mas o aerosol é uma via direta para você estar hidratando a sua prega vocal. Inclusive, ontem a gente trouxe uma fisioterapeuta, onde ela trouxe algumas dicas relacionadas e ela também falou a respeito do soro, da importância do soro em todos os aspectos, porque quando você envolve o soro, seja na narina, ou quando você realmente se preocupa com a questão da água, você está automaticamente cuidando de toda essa parte, né, doutora? Sim. Por exemplo, no caso, quando você fala do cantor, existem cantores que eles cantam pela garganta, né? Eles forçam demais a garganta ou cantam de forma errada e isso acaba, de uma certa forma, também forçando. Pode acontecer o calo vocal dessa forma? Pode sim, porque assim, a gente tem as ressonâncias, que os cantores gostam de dizer, o cantar em caixa, que é com som de cabeça. Então, o esforço para falar mais alto ou para cantar, forçando só a musculatura da prega vocal, vai lhe trazer prejuízos e até mesmo um nódulo futuramente. Então, assim, é essencial que esse profissional tenha uma boa respiração, a coordenação fonoarticulatória, respirar, falar e articular esse som, controlando a saída de ar. Então, tem treinos respiratórios para você usar o diafragma como apoio para falar mais alto. Não precisa gritar.
faça a compressão do diafragma, que automaticamente esse som vai sair mais alto. E articulando melhor, então vai ser amplificado. Uma caixinha de som bem pequenininha, não amplifica pouco. A nossa boca é um amplificador. Quanto mais você abre sua boca, maior vai ser a amplificação desse som. E evita esse mau uso da sua voz. Excelente, gente. A respeito do calo vocal, aquela pessoa que teve o início do calo vocal, ela pode conseguir eliminar através dos exercícios ou necessariamente vai haver uma cirurgia? Na grande maioria, sim. Há casos que com a terapia vai diminuir essa alteração vocal, por conta que vai evitar o esforço, uma boa alimentação, tratamento com o otorrino, descobrir a causa, se é só pelo esforço, ou se é um refluxo, ou se há alteração respiratória ou alérgica. De acordo com o tratamento, vai ser sanada essa alteração. E uma coisa muito importante que não é tão divulgado você que é concurseiro e visa um concurso na área para ser professor, hoje todo concurso exige um exame chamado videolaringoscopia, que é das pregas vocais. E se você apresenta uma lesão à prega vocal, você não vai assumir esse concurso. Nossa. Por mais que você tenha estudado, passou nesse concurso, você não irá assumir por conta da lesão da sua musculatura, que é essencial para você exercer essa profissão. Muito importante, doutora, você ter falado nesse assunto, porque as pessoas quando vão fazer concurso, elas pensam só no intelecto, mas elas não param para pensar que depois de tudo isso existe várias outras situações para que você chegue ali. Às vezes você está muito bem preparado, estudou bastante, mas não tem ideia, isso é uma boa informação. Talvez muita gente nem sonhasse que esse tipo de assunto possa prejudicá-lo na hora dele passar nesse concurso. E isso é muito bom, porque as pessoas levam muito em consideração, vou estudar 24 horas, sei tudo. Você passa nas primeiras, mas depois você pode ter um susto com a questão do exame. Então, procure um fonoaudiólogo, procure um profissional, saiba se você está utilizando. Eu tive a sorte no início, eu tive problema de calo vocal, e procurei um profissional. Eu sempre costumo dizer da seguinte forma: quando me chamam para palestras, quando me chamam para de repente participar de eventos em faculdades, colégios, enfim, eu sempre deixo bem claro, gente, como profissional da área da comunicação, eu sempre digo, não faça o curso sem o interesse de procurar um profissional da fonoaudiologia. Por quê? Porque este profissional é que vai lhe preparar para você ser um excelente comunicador. Eu comecei numa época na raça, mas hoje a gente tem tudo na mão, tem todas as informações, tem todo o conhecimento. Então, assim, eu quero ser uma comunicadora. Meu sonho é ser uma apresentadora de televisão e me comunicar com as pessoas. Mas eu tenho uma voz meio assim, gente, tudo isso é trabalhado. Não é isso, doutora? Sim, o padrão vocal é alterado, é modificado. Faça isso antes de você entrar até na profissão, para você trabalhar a sua voz, para saber como está a sua voz, como estão as suas cordas, se você vai saber utilizar a sua voz de uma forma correta, porque as pessoas se preocupam muito em estar dentro, mas não imaginam que para estar dentro existe também um preparo, não é isso, doutora? Sim, e é como o nosso corpo. Pelo menos uma vez por ano, você deve procurar essa avaliação com o otorrino para verificar se sua prega vocal está saudável. Até porque você pode até envelhecer, mas a sua voz pode continuar bem saudável se você tratá-la, né? Sim, através de exercício, uma boa alimentação, você vai manter essa musculatura saudável. Como todo o corpo envelhece, a voz também envelhece. E há exercícios para que possa tardar essa qualidade da sua voz. Então, assim, com a terapia, você vai propiciar uma boa qualidade na sua voz. Todo mundo vai ouvir sua voz e vai falar, é tão bom ouvir. Muito bom. A Vanusa falando, soa bem. Agora, uma voz estridente, rouca, incomoda. Verdade. Inclusive, gente, eu quero que a doutora nos fale a respeito dos goles de água. Tem gente que diz, eu bebi água o dia todo, tô bem. Pouquinho de água é bem benéfico também, né? Sim, quando você está fazendo o uso da sua voz, apresentando a TV ou ministrando uma aula, é importante você estar fazendo pequenos goles, bebendo água durante esse processo de uso da sua voz, para hidratar as vias aéreas, a boca,
a bochecha, a língua, porque quando a boca está muito seca, a gente tende a articular menos e forçar ainda mais. E quando a gente hidrata essa via, a gente fala mais pontual, mais articulado, fadiga menos. Ah, doutora Michele, eu não tenho um aparelho de aerosol em casa, o que é que eu posso fazer? O gargarejo com água. Faça o gargarejo pela manhã ou à noite, no período BRO, que é o mais quente, beba mais água, evita chá diuréticos, que está na moda o chá diurético. Isso vai prejudicar a qualidade da sua voz, porque a prega vocal é rica em água. Se ela se torna mais seca, vai trazer prejuízo, você vai ter fadiga, rouquidão e a vontade de pigarrear. Porque o nosso organismo é tão inteligente que produz um excesso do muco para proteger essa musculatura. Aí você fica com a baba, com o muco nessa prega vocal e ingerindo a maçã, a pera, que são alimentos adstringentes, vai fazer com que essa baba, esse muco, diminua essa produção. Isso a voz vai ficar, excelente. Muito bom. Eu queria que a doutora pudesse dar alguns exercícios, pudesse citar alguns exercícios importantes ao amanhecer e que a pessoa pode ir levando durante o dia até na hora de dormir. Existe algum tipo de exercício? Existe sim. Os exercícios vibratórios, a vibração de lábios. Sempre voltando para o agudo e para o grave, que você vai estar fazendo o quê? Uma elevação da laringe e um abaixamento, relaxando essa musculatura, que quando você for falar por mais tempo, vai estar melhor essa mobilidade. E a vibração de língua também. Ah, eu não consigo, Michele. Hidrata um pouquinho com a água, sua boca, que essa vibração vai ser por um tempo mais prolongado. Se você apresenta essa dificuldade, você pode fazer os estalos de língua. Faço muito. Que só a vibração vai fazer com que relaxe essa musculatura. Que o maior problema de trazer prejuízo para a prega vocal é a tensão em região cervical e laríngea. Se você propicia um relaxamento com rotação de ombro, movimento com a cabeça e de língua, de lábio, você vai estar relaxando a musculatura, ela vai estar propícia para ser usada. Como o treino na academia, você vai fazer um alongamento, um relaxamento para depois fazer o uso dela. Muito bom. Doutora, é sempre muito bom te trazer aqui para o programa e é importante a gente falar também a respeito de alguns alimentos. Já está chegando o caju, já as pessoas já começam a alimentar de uma certa forma com alguns alimentos. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter com alimentos antes de algum tipo de apresentação? Existe ou não? Existe sim. O leite é um alimento com que vai fazer aumentar esse muco em prega vocal. Bebidas alcoólicas, uso de sprays, partilhas prejudica muito. Se você já está com alguma alteração, a fadiga na prega vocal e faz o uso do spray, de uma bebida muito gelada, você vai mascarar esse mal-estar na sua prega vocal. Vai fazer o uso e depois essa alteração vai estar ainda pior, que vai vir com associada a tosse, o pigarro, porque mascarou a fadiga e a dor, você falou muito alto, se esforçou muito e depois vai sentir a fadiga ainda maior. Aí fica aquele ciclo vicioso, partilha spray antialérgico. Aí fica complicado. Existe algum tipo de exame? Qual é o exame para quem, por exemplo, está suspeitando que ela possa ir num profissional? Existe o exame para identificar? Existe sim, a avaliação com otorrinolaringologista, que é a videolaringoscopia, que é um exame realizado, a nasolaringoscopia, que é uma microcâmera que é introduzida ou no nariz ou pela boca, e o otorrino vai pedir para você fazer algumas vibrações, emissão do som, para saber se essa musculatura está saudável ou não, e através desse exame vai ser detectado uma lesão em prega vocal ou não. Muito bom. Doutora, quero agradecer pela sua presença, tá bom? Acho que as pessoas vão se cuidar mais e mais e quem quiser te seguir. No Instagram, @fono_Michele_Isaías, ou pode entrar em contato direto comigo através do meu telefone 869-9903-0454. Muito bom, obrigada, tá, minha querida? A Michele tem uma voz inconfundível, já disse isso pra ela.